E você, irmão e irmã de camisa que acompanha esse canal aqui diariamente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar de Botafogo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Você que está aqui pela primeira vez, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues e você está no canal Dom Alvinegro. Um canal que fala somente de Botafogo e nada mais. Temos alguns assuntos para conversar aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre prazo, né, de retorno dos jogadores que estão lesionados. Tem alguns jogadores aí que já tem prazo para retornar. Vamos falar de Alan e Igor Jesus, os novos reforços do Botafogo que chegarão na segunda janela, em junho. E vamos falar sobre esse problema aí envolvendo Diego Hernandes e Oscar Romero, que temporariamente estão sendo afastados pelo Botafogo por atos de indisciplina e também multados. Então a gente vai falar sobre esses assuntos aqui. Fica até o final para você não perder nada. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais para outros botafoguenses conhecerem esse canal aqui. Bom, pessoal, falando sobre os jogadores que estão lesionados, o Fogão Net ele traz uma informação importante acerca de quando esses jogadores irão voltar de lesão, estarão disponíveis para entrar em campo. O primeiro jogador que estará disponível, né, recuperado, é o Tiquinho. A previsão para ele estar de volta é entre o final de maio e o início de junho desse mês. Então o Tiquinho, né, ele é a principal ausência desse elenco, é o jogador mais importante, né, dentre todos esses que estão lesionados. O Tiquinho, obviamente, é o jogador que mais está fazendo falta. Então, muito em breve, ele estará disponível para ser, né, utilizado como homem de área, né? O Tiquinho, nesse momento, é titular. E eu vou falar mais para frente sobre um jogador que pode ameaçar a titularidade do Tiquinho. O Rafael volta em aproximadamente um mês. O lateral direito, Rafael, mais uma lesão, mas eu falo aqui sobre o Rafael já há muito tempo, não é novidade para quem acompanha o canal aqui, o que eu penso sobre o Rafael. É um jogador que, cara, não tem como mais contar com ele, mesmo que depois ele retorne de lesão, não dá mais para imaginar o Rafael sendo o jogador que vai agregar ao time, que vai jogar, que vai ter sequência. Eu não consigo imaginar isso. Sinceramente, não dá mais para o Rafael. Eu acredito que ele fica mais um ano só no Botafogo. Eu acredito que no final do ano ele não fará mais parte do elenco do Botafogo. Enfim, falando agora do Matheus Nascimento. E o Matheus Nascimento, o jogador que seria, né, utilizado como uma peça de reposição, um substituto do Tiquinho. É um cara que ia entrar quando o Tiquinho saísse de campo, fosse substituído ou não jogasse. Matheus Nascimento, que bem ou mal é um jogador de área, está no elenco. Já fez alguns jogos nesse ano, mas ainda não convenceu, né? Sobre o Pablo, zagueiro que foi contratado. O primeiro jogo dele, lesão. Está lesionado. Foi constatado uma lesão, né, no pubis. E não tem previsão de retorno. E pegando o gancho, falando de atacante, Igor Jesus, mais uma vez o cara fazendo gols, né? Fez 2 gols na vitória do Al-Shabaab por 3-2 sobre o Emirates Clube, fora de casa. Em 15 jogos, o cara tem 16 gols marcados. É uma média absurda de gols. Cara, todo jogo faz gol. Já fez gol de título. Ele recentemente foi campeão da Supertaça dos Emirados Árabes. Fez o gol do título. Da vitória por 2-1. Então ele marcou o segundo gol, conquistando assim o título da Supertaça dos Emirados Árabes. E o Igor Jesus, que já tem pré-contrato assinado, ele já falou disso. Ele já falou que é jogador do Botafogo. O contrato dele vai até o fim de 2027. O campeonato saudita termina dia 25 de maio. Já está em reta final. Depois disso ele estará liberado e virá para o Botafogo, mas ele só poderá atuar pelo Botafogo quando abrir a janela de transferências, dia 10 de julho.
E outro jogador que está a caminho do Botafogo é o Alan, volante do Al-Wahda. O Al-Wahda, que também é dos Emirados Árabes, está em terceiro colocado no campeonato saudita, atrás do Al-Shabaab, o clube do Igor Jesus. Eles são rivais no campeonato saudita, né? Então eles não têm muita chance de título do campeonato, mas estão fazendo uma boa campanha lá. O Alan, perguntado, né, sobre o que será o futuro dele na próxima temporada, quando terminar, né, a temporada, ele foi perguntado. E o Alan disse o seguinte: é difícil, já assinei por outro clube, mas vou honrar essa camisa enquanto estiver em campo. Quando ele foi perguntado qual seria esse time, o Alan disse: Botafogo. Então, o Alan, ele vem com status de titular. É um ótimo volante, bom marcador, sabe sair muito bem para o jogo, virá para ser primeiro volante. Então, é bem provável que, se ele mantiver o nível que ele pode ter, se ele mantiver no Botafogo um nível alto, pelos clubes que ele passou, então ele muito provável que seja titular desse time. E o Igor Jesus é aquele atacante, cara, que vai disputar a posição com o Tiquinho. Como eu falei, 16 gols em 15 jogos. O cara vem fazendo gol à torto e à direito. É muito bom atacante. Então, dependendo de como o Tiquinho voltar de lesão e o Igor Jesus mantiver, né, essas boas atuações que ele vem tendo, a gente sabe que o futebol brasileiro é muito mais competitivo, muito mais disputado do que futebol árabe. Mas se ele mantiver esse nível, ele vai ser titular e vai bancar o Tiquinho. Mas a gente quer muito que, quando eles vierem para o Botafogo em julho e já estiverem disponíveis para jogar, o Botafogo ainda esteja nas competições que está nesse momento: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Que o Botafogo tenha se classificado para as oitavas de finais e que o Botafogo tenha avançado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, quando eles vierem na segunda janela, o Botafogo tem que estar vivo em todas as competições. E não só eles, mas é provável que venha outros reforços para encorpar ainda mais esse elenco, para que o Botafogo ele consiga estar em todas as frentes. Para isso, tem que ter um elenco forte. Então, esses dois, eles vêm para isso. E vindo mais reforços, o Botafogo ele poderá ser competitivo nas competições que estiver disputando. Bom, pessoal, agora falando sobre Oscar Romero e Diego Hernandes, é lamentável, né, que isso tenha acontecido. A ESPN trouxe essa informação de que o Oscar Romero e o Diego Hernandes teriam tido uma discussão acima do tom e que o Botafogo teria dado um castigo, né, entre aspas. Eu não gosto muito desse termo, não. Esse foi o termo que eles usaram. E que o Botafogo teria afastado os dois do próximo jogo, somente o próximo jogo contra o Universitário. Eles já voltaram para o Rio de Janeiro para treinar em separado. Quando o Botafogo voltar lá do Peru e se preparar para o jogo contra o Corinthians, eles irão treinar normalmente e estarão disponíveis para o jogo contra o Corinthians. E surgiu uma outra informação, quem traz é o Globo, que eles foram multados. O Botafogo multou, né, os dois por conta desse problema, por conta dessa discussão, né, que eles teriam tido. Isso é o Botafogo que informou. Inicialmente, o Botafogo emitiu um comunicado dizendo que Diego Hernandes e Oscar Romero eles foram afastados por conta de atos indisciplinares. Depois as informações mais concretas foram surgindo. Bom, o que exatamente aconteceu, a gente não sabe. E provavelmente não vai ficar sabendo, a não ser por fofoquinha. Muita fofoquinha vai surgir, aquela coisa toda. Se o jogador teve um ato de indisciplina, tem que ser multado. Botafogo não é bagunça, não pode ser casa da mãe Joana. Isso tem que servir de lição, né, para o futuro, para que os jogadores pensam 2, 3 vezes antes de fazer merda.
Então o Botafogo ele tem que ser firme. Então eu concordo com a multa, eu concordo que o jogador tem que ser punido sim, se tiver ato errado de indisciplina, porque, cara, isso não pode entrar no vestiário e outros jogadores acharem que é bagunça, que pode fazer o que quiser, que não vai ser punido. Então o Botafogo fez certo. Agora é lamentável, né, em relação ao Oscar Romero, que é um jogador que vinha bem. Nos jogos que ele vinha entrando no segundo tempo, ele vinha agregando, vinha acrescentando, vinha sendo importante. Participou de 2 gols de forma direta do Botafogo nos últimos jogos. Participou de 4 gols nos últimos 5 jogos de forma indireta. Muitos já falavam até que ele poderia disputar titularidade, né, no time. Bom, o Diego Hernandes não é aquele jogador que agrada boa parte da torcida, não é aquele jogador que enche os nossos olhos, né? Um jogador por muitas vezes burocrático, sem intensidade, um jogador preguiçoso. Não vai fazer falta. Diego Hernandes não vai fazer falta. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer aqui para o canal. Você que assistiu até o final e não é inscrito, se inscreva aí, dê essa moral, ajude o canal a crescer aqui no YouTube. Deixa o like, compartilha esse vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Ative as notificações porque a gente vai trazer aqui mais vídeos para falar do próximo jogo, Botafogo e Universitário, quinta-feira, beleza? Então, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!